central, qual a medida do lado desse terreno. Lindos, se nosso exercício fala de um quadrado, então aqui a gente pode fazer um quadrado qualquer, não é? E ele fala que, além disso, a área desse quadrado, então vou colocar como A maiúsculo, é igual a 180 metros quadrados aí. Então, são essas as informações que a gente tem no nosso exercício. E ele quer saber quanto que mede o lado desse quadrado. Eu vou pôr a letra L maiúscula para vocês entenderem aqui que é um L, não um I. Então, ele quer saber quanto que vale o lado desse quadrado. Aqui, para a gente partir da resolução desse exercício, nós temos que relembrar o conceito de área de um quadrado. Trabalhamos em sexto, sétimo, oitavo, e agora estamos no 9º ano trabalhando essa questão de área de um quadrado. Quando eu falo para calcular a área de um quadrado, é lado vezes lado. Vocês concordam comigo? Então, a área de um quadrado vai ser igual a lado ao quadrado, sendo A igual a nossa área e L igual ao nosso lado aí. Bom, no nosso exercício, ele pede para a gente descobrir o lado e ele nos dá o valor da área. Bom, nesse caso, o que a gente faz? Substitui. No lugar de A, você coloca quanto? Ah, professor, o valor de 180, que é igual a L ao quadrado. Ai, prof, eu não gosto que a variável fica no segundo membro. Não tem problema, você pode trocar, não tem problema nenhum. Então, ficamos com L ao quadrado, que é igual a 180. Mas aqui, eu não quero saber quanto que é L ao quadrado. Eu quero saber quanto que é L, qual que é o valor do lado. E a gente sabe que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nesse caso, ficamos com o lado é igual a raiz quadrada de 180. Ai, prof, mas como que eu vou resolver? Não posso falar que o meu lado é uma raiz quadrada de 180. Olha, eu concordo que vocês não podem falar que seu lado é raiz quadrada de 180. Mas vocês já têm recursos suficientes para calcular a raiz quadrada de 180. Ah, um valor aproximado? Não. O que a gente faz quando a gente não tem uma raiz exata? Fatora, não é? Fatora por números primos aí. E como 180 é um número par, você já começa pelo primo 2 aí. Bom, então vamos fatorar? 180 dividido por 2. Ah, professor, é metade, vai dar 90. É par ainda, divide por 2. 90 dividido por 2, 45. 45, o próximo primo que nós temos é 3. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos também é divisível por 3. Se a gente somar os algarismos 4 e 5, é 9. Se 9 é divisível por 3, que é a soma dos algarismos, 45 também é. 45 dividido por 3 dá 15, que continua dividindo por 3, que dá 5. 5 é o no primo, só divide por ele mesmo, que vai dar 1. Nesse caso, a nossa fatoração do 180, a gente pode escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 aí. Fatoramos o 180. Por que nós fatoramos ele mesmo? Para tentar simplificar o nosso resultado do lado do quadrado, não é? Bom, nesse caso, a forma fatorada, então, de raiz quadrada de 180, ou seja, o nosso lado, é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. E a gente sabe que quando a gente tem termos multiplicando aí, que a gente pode tirar em várias raízes, não sabemos? Então, se vocês ainda quiserem abrir mais a sua expressão, deixar bem em destaque, o que vocês poderiam fazer? Bom, vocês poderiam fazer raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes
raiz quadrada de 5. Então, ó, vou em 3 raízes. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 5. Como nós temos raízes com o mesmo índice, proporciona o cancelamento aqui e o cancelamento aqui. Ficamos, então, com a seguinte situação. O nosso lado é igual a 2 vezes, coração não, vezes 3, vezes raiz quadrada de 5. E quanto que é 2 vezes 3? Ah, professor, 2 vezes 3 é 6. Só mudar a cor aqui da raiz para não confundir vocês. Então, o nosso lado, de uma forma simplificada, é o quê? Bom, o nosso lado do quadrado é igual a 6 raiz de 5. Qual a unidade de medida? Metros, não é? Opa, metros aí. Deixa eu colocar a nossa raiz. Então, percebam, se a gente executa os passos da simplificação, torna bem mais fácil para identificar o lado do quadrado. Vocês podem perguntar assim, ah, professor, mas eu não podia deixar o lado como raiz de 80? Não, né? Porque se a gente deixa o lado como raiz de 180, no caso aqui, a gente pode simplificar, a gente pode aí simplificar nossos radicais. Tudo bem quanto à questão 2?